E aí, galerinha, beleza? Eu sou Michel de Biologia, estamos aqui para mais uma aula agora de protozoários. Depois da primeira que nós vimos características gerais e falamos de uma das doenças, que foi a amebíase. Na aula de hoje a gente vai continuar o estudo das protozooses ou protozoonoses, as principais doenças de protozoários que acometem o território brasileiro. A gente vai falar da doença de Chagas, a gente vai falar da malária, a gente vai falar da leishmaniose. Ora, o que a gente tem que fazer quando estudamos uma doença? Temos que nos preocupar com as características gerais para o vestibular, também para o nosso dia a dia. Tripanossomíase, por que tem esse nome? Por causa do gênero do agente causador, que é o Trypanosoma. Esse protozoário flagelado é conhecido como Trypanosoma cruzi. Seu ciclo foi identificado pelo médico sanitarista Carlos Chagas no começo do século XX no Brasil. Por isso que a doença é conhecida como doença de Chagas. Esse protozoário, ele é flagelado. Olha ele aqui, uma amostra de sangue. Ele apresenta um filamento agora que permite seu deslocamento. Esse protozoário afeta principalmente células musculares, a musculatura cardíaca, musculatura lisa do esôfago e do intestino, causando inchaço à medida que ele se reproduz no meio. Mas como é que esse protozoário chega até a gente? Existe um inseto vetor. Este inseto, tem que tomar muito cuidado agora, não é um mosquito, esse inseto não é agora uma barata, esse inseto é um percevejo. Ele pertence à ordem dos hemípteros, família dos triatomíneos, gênero Triatoma. Nós temos várias espécies nesse gênero, por isso que a gente fala genericamente de Triatoma sp. Mais comum aqui no Brasil é Triatoma infestans. Como esse inseto é hematófago, tem hábito noturno e muito frequentemente vai picar as pessoas na região da face, ele é chamado popularmente de inseto barbeiro, entre aspas. Ora, como é que é esse vetor? Está aqui. Ele não é um mosquito, volto a repetir, ele não é uma barata, ele é um percevejo que se alimenta de sangue. Mas ele não nasce com o protozoário. Ele suga o sangue de animais silvestres que apresentam protozoários reservatórios naturais, como tatus, pombos, capivaras. Ele adquire o protozoário sugando o sangue. E aí ele vai passar para frente agora, podendo inadvertidamente passar para o ser humano. Espera aí. Então ele consegue nos reservatórios naturais, como os tatus, macacos, cães, porcos e aves, e ele vai passar para o ser humano. Mas aí o cuidado, não é pela picada. A transmissão feita pelo vetor, transmissão vetorial, é pela deposição das fezes do animal. Quando ele vai sugar agora o sangue da sua presa, ele defeca. E nas fezes é que nós encontraremos agora o protozoário. Então vejam vocês aqui, ó, demonstrado. O protozoário é adquirido quando ele suga o sangue de um reservatório natural. E aí, quando ele suga o sangue de alguém, um ser humano, por exemplo, não é pela picada, mas olha aqui, ó, ele defeca, nas fezes está o protozoário. A picada fica aberta porque a saliva dele é anticoagulante. Então, à noite você é picado inadvertidamente, está dormindo, a saliva vai causar uma irritação no local e aí você inadvertidamente vai coçar. Quando você coçar, você força as fezes sobre a ferida aberta. Isso permite a entrada do protozoário. Ora, isso vai causar no local um pequeno inchaço. Isso é chamado de chagoma. É muito característico agora esse inchaço logo após a picada do inseto. Mas não foi a picada que passou, foram as fezes depositadas sobre o local da picada. Vamos deixar isso bem claro para não causarmos agora, nenhuma confusão. Espera aí um instantinho. Esse protozoário caiu na corrente sanguínea imediatamente vai causar problema? Não. Esse protozoário vai ficar por anos agora no nosso corpo, reproduzindo lentamente nas células musculares. Então aqui nós temos o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi dentro do corpo humano. Então ele acabou de entrar nessa forma flagelada que eu chamo de tripomastigota. Tá? Essa forma vai invadir células do corpo, somente células musculares, e lá de dentro ele se reproduz de uma forma agora sem flagelo, chamada amastigota.
Esses amastigotas agora rompem as células, depois de causar um inchaço com a sua reprodução, e essas células caem na corrente sanguínea e voltam a desenvolver o flagelo. Forma tripomastigota que começa de novo o ciclo. Isso demora anos para você desenvolver agora o inchaço da musculatura cardíaca, que eu vou chamar de cardiopatia chagástica ou megacardio. O coração fica inchado, pesado, fica difícil para manter a frequência cardíaca. Então a pessoa vai ter disritmia e até arritmia por causa disso. Aí quando o inseto vetor pica uma pessoa doente, suga o protozoário para dentro de si, essa forma flagelada cai no seu tubo digestório e lá se multiplica. E essa forma flagelada agora vai ser armazenada no tubo digestório quando defecar ao lado da ferida na pele, passa para o ser humano novamente. Ora, o que nós teremos então como possibilidade de transmissão? Só o vetor? Não, outras possibilidades. É uma vergonha, mas ainda temos casos de pessoas que se contaminaram por transfusão de sangue contaminado que não foi adequadamente testado. Pode passar da mãe para o filho agora na gestação, pela placenta ou pelo leite materno. E o caso mais comum, mais novo que nós temos hoje, que apareceu bastante no vestibular, pela ingestão de alimentos contaminados. Aqui entram dois casos: o caldo de cana e o açaí. Peraí, mas por quê? Porque nós, no caso do caldo de cana, esse inseto é silvestre, ele não é urbano, ele fica lá no meio da mata. Ele vai lá normalmente se alimentar dos animais que estão na mata. Só que lá em Santa Catarina, nós derrubamos a mata natural para fazer plantação de cana. O que aconteceu? Os animais que se alimentaram morreram, mas o inseto continuou se escondendo na cana durante o dia. Essa cana foi moída para fazer caldo, o inseto foi moído junto porque estava lá no meio. O inseto morreu, mas o protozoário unicelular sobreviveu. As pessoas que ingeriram esse caldo de cana tiveram hiperinfestação e morreram em poucas semanas. Além disso, ele mora na região norte, naturalmente no pé de açaí. E o açaí é colhido manualmente, artesanalmente. Muitas vezes, quando o açaí vai ser colhido do pé, o inseto está lá no meio, o açaí é prensado, o inseto morre, o açaí é congelado, o protozoário sobrevive lá dentro. E aí chega, por exemplo, aqui no Sudeste, e aí quando a pessoa ingere esse açaí, ingere o protozoário e também tem a contaminação. Portanto, meus caros, nós podemos ter agora contaminação por ingestão de alimentos contaminados. Aí vem a pegadinha de vestibular. Por que eu posso ter contaminação com o caldo de cana, mas não com a rapadura, se os dois vêm da cana? Ah, mas o caldo de cana é in natura, ele só foi moído, agora a cana só foi moída para formar o caldo. A rapadura não. O extrato da cana tem que ser fervido para fazer a rapadura e o calor desnatura as enzimas do protozoário, eliminando ele. Por isso que na rapadura você não tem caso contaminado. Ora, quando você devasta a mata e aí esse animal não tem mais os seus hospedeiros, seus reservatórios naturais para se alimentar, ele vai ficar próximo do ser humano. Onde ele vai ficar próximo do ser humano? Principalmente em casas agora mais simples. Por isso que a gente vê muito na zona rural, nas chamadas casas de pau a pique, onde ele se esconde nessas frestas. E aí pode acontecer agora que a convivência próxima com animais domésticos seja perigosa. Por quê? Porque vocês estão vendo uma ave, uma galinha, que fez um ninho agora embaixo dessa cama na zona rural. Imaginem agora que o inseto vem, pica essa galinha, suga o sangue dela, defeca sobre a pele dela, ela coça, ela adquire o protozoário. Ah, Michel, eu vou me alimentar da galinha, vou pegar? Não, porque aí você vai cozinhar, ferver, vai desnaturar. O problema é que os insetos vão morrendo e novos insetos nascem sem o protozoário. Aí o inseto novo suga o sangue desse animal, adquire o protozoário e aí depois ele pode passar para o ser humano nessa cama. Então a convivência próxima com animais domésticos acaba se tornando agora uma coisa arriscada, que permite esses reservatórios naturais estarem próximos do ser humano, o inseto adquire, passa para o ser humano depois. Ora, como é que eu vou então falar dos sintomas da doença? Nós temos na fase inicial, logo após a picada, você tem uma febre, inchaço de nódulos linfáticos, linfadenopatia, inchaço do fígado e do baço, hepatosplenomegalia. Mas você fica anos sem nenhum sintoma, uma fase assintomática, o protozoário reproduzindo lentamente nas células musculares. E aí vem depois de alguns anos, algumas décadas, a
fase crônica, com coração inchado, pesado, sem bater direito, cardiomegalia, inchaço da musculatura lisa do intestino, megacólon, inchaço da musculatura lisa do esôfago, megaesôfago, dificultando a deglutição. Peraí, então a pessoa não vai morrer imediatamente, mas ela vai ter redução da expectativa de vida, principalmente por causa de problemas cardíacos. E aí, como é que eu evito isso? Combate ao barbeiro não é muito eficiente, porque nós aqui estamos invadindo a zona silvestre dele. Aqui entraria melhor a melhoria das habitações, para que não tivéssemos um inseto vivendo próximo ao ser humano, trocando casa de pau a pique por causa de alvenaria, por exemplo, e regulando o crescimento agora desenfreado de bairros periféricos sobre matas, sobre regiões silvestres. Tudo bem? E aí, com isso, a gente fecha a doença de Chagas ou tripanossomia, que não tem cura. Nós temos agora como tratar e tentar amenizar os sintomas. Vamos passar agora para malária ou maleita. Malária, que desde a época da Roma Antiga, na expansão para o norte da África, é conhecida como mal que vinha pelo ar, que não se sabia como é que era passado. Então, os soldados romanos não conseguiam lutar, porque eram acometidos de uma fraqueza, uma anemia muito grande. Hoje sabemos que isso é causado porque o protozoário do gênero Plasmodium se reproduz no interior das hemácias, causando então a perda no transporte de oxigênio pelo corpo. Existem várias espécies do gênero Plasmodium no mundo, 3 aqui no Brasil. Nós falamos do Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e no Plasmodium malariae. A diferença entre eles vai ser determinada agora pelo período de febre que apresentamos agora. Nós vamos ver já já isso daí. Como que esse protozoário esporozoário, que não tem estrutura locomotora, chega até o corpo humano? Aí nós vamos ter um mosquito vetor. Agora sim é mosquito e agora sim é pela picada. Esse mosquito pertence ao gênero Anopheles. Devemos lembrar que só as fêmeas de mosquitos são agora hematófagas. Essa fêmea do mosquito Anopheles agora é conhecida também como mosquito prego. Peraí, então a transmissão é pela picada da fêmea do mosquito vetor. Ele vai ser o hospedeiro definitivo, que é dentro do mosquito que eu terei agora a reprodução sexuada do parasita. O ser humano, ele será hospedeiro intermediário apenas, porque dentro do ser humano só tem a reprodução assexuada. Tá? Então, o que define o hospedeiro definitivo e intermediário é isso. Dentro do definitivo tem que ter a reprodução sexuada e dentro do intermediário a reprodução assexuada. Mas vamos um pouquinho para a biogeografia. Por que nós podemos dizer que a malária é uma doença tropical, que fica mais ou menos na região dos trópicos de Câncer e de Capricórnio? Ora, porque aqui eu tenho condições favoráveis não ao protozoário, mas ao mosquito. Eu tenho temperatura média mais elevada ao longo do ano e eu também tenho índice pluviométrico mais elevado, que garante agora a reprodução do mosquito vetor. Quando a gente pensa no Brasil, a gente acha que só tem malária na região norte, é só na Amazônia. Lá tem uma grande incidência, mas não é só lá não. Vejam vocês, existem aqui regiões de alto risco, médio risco e baixo risco na região norte, principalmente no meio da Mata Amazônica, mas se olharmos aqui o estado de São Paulo, nós temos casos de malária. E aí, se eu chego para vocês no vestibular e dou isso aqui, onde que eu tenho casos autóctones, que a pessoa foi infectada onde vive, e onde que eu tenho casos alóctones, onde ela foi infectada em outro local e voltou para onde vive e lá manifestou sintomas. Vamos pensar em duas regiões agora, duas macro-regiões, litoral e interior. Se vocês olharem, aqui no litoral eu tenho grande número de casos e várias cidades, uma do lado da outra, infectadas. Por quê? Porque o ambiente aqui é favorável, que eu tenho a Mata Atlântica, porque esse mosquito não é urbano, ele é silvestre. Então aqui eu tenho as pessoas sendo contaminadas onde vivem. Então a malária aqui no litoral de São Paulo, ela é autóctone. E aqui no interior? Por que tão poucos casos em poucas cidades? Porque o ambiente não é favorável, porque o cerrado não é ambiente natural típico desse mosquito. Então essas pessoas aqui provavelmente foram viajar, lá foram infectadas na viagem, voltaram para cá e aqui manifestaram os sintomas. Então a malária no interior deve ser alóctone por causa disso. Mas como é que é o ciclo dessa doença? Ora, quando avaliamos aqui o ciclo da doença, nós vamos ver aqui a esquerda no mosquito e a direita no homem. Então, acompanhem comigo. Imagina a fêmea do Anopheles picando. Ela vai na saliva inocular no sangue da pessoa
as formas alongadas chamadas esporozoitos. Isso vai causar malária de imediato, algum sintoma? Não. Por 15 dias, aproximadamente 15 dias, você não vai ter sintoma nenhum. Esses esporozoitos vão até o fígado e lá vão se instalar nos hepatócitos, nas células hepáticas, se reproduzindo assexuadamente. Causam inflamação, mas você não sente nada. Depois de mais ou menos 15 dias, merozoitos são liberados na corrente sanguínea. E os merozoitos infectam hemácias e vão se alimentar na hemoglobina lá dentro. Lá dentro elas vão formar o trofozoito, que é a forma que vai obter nutrientes. Esse trofozoito vai fazer agora uma reprodução por esporulação, como eu já comentei com vocês na outra aula. Uma célula rapidamente origina várias e depois de um período de 36 ou 48 ou 72 horas, de acordo com a espécie do protozoário, o que nós teremos? A ruptura de todas as hemácias ao mesmo tempo, as hemácias que foram infectadas. Cada um desses protozoários, agora merozoitos, entra em novas hemácias e começa tudo de novo. Mas esses protozoários, ao reproduzir aqui dentro, liberaram toxinas que vão botá-lo e afetam a regulação da temperatura corpórea, causando um pico na temperatura corpórea, causando o que a gente chama, de acesso malárico, que é agora uma febre, uma elevação da temperatura de 40 graus sempre que as hemácias são rompidas. Então espera aí. De acordo com a espécie de protozoário, o que nós encontramos? Então, por exemplo, existe o protozoário que causa a febre no primeiro dia. E aí, 24, 48 horas depois, tem uma nova ruptura das hemácias, nova febre. Então, eu tenho febre no dia 1 e no dia 3. Isso aqui é a febre terçã, porque é no terceiro dia que eu tenho a febre. Existe a terçã benigna e a terçã maligna. A terçã maligna é antes de 48 horas agora, entre 36 e 48. E a febre terçã benigna, não é que ela é boa, ela é menos pior, eu não estou destruindo as hemácias tão rápido, seria agora a cada 48 horas. Mas se eu tiver agora febre no primeiro dia e depois 24, 48, 72 horas depois eu tenho febre novamente. Só no dia 4, então é a febre quartã. Então, nós temos outra espécie de protozoário, portanto. Aí, quais são as espécies de protozoários? Aqui, ó, Plasmodium vivax causa a forma terçã benigna, a febre terçã benigna. Então, peraí, você vai ter agora febre a cada 48 horas, no dia 1 e no dia 3. E o Plasmodium falciparum, esse é o pior de todos. Em menos de 48 horas, as hemácias estão sendo destruídas. É a terçã maligna. E o Plasmodium malariae, forma quartã, no dia 1 e no dia 4, a cada 72 horas. Peraí. Então, a febre periódica, o acesso malárico, é um dos principais sintomas da malária. Perfeito. Além do que, suas hemácias estão sendo destruídas, você também vai ter anemia, fraqueza consequente disso. Ah, legal. Peraí. O protozoário, o merozoito, entrou na hemácia, já vai destruir, reproduzir? Não. Em algumas hemácias, ele fica quietinho e forma uma célula gamética, um gametócito masculino e feminino, e fica quietinho lá dentro. Quando a fêmea do anófile sadia suga o sangue, essas hemácias, olhem aqui à esquerda, caem no tubo digestório, são destruídas pelas enzimas líticas do mosquito, mas sobra as células gaméticas, o gameta masculino e feminino, que se unem formando um zigoto, que vai se encistar e fixar na parede do tubo digestório para não ser eliminado. Então tem reprodução sexuada com fecundação dentro do mosquito, por isso que ele é o hospedeiro definitivo. Esse zigoto faz uma reprodução assexuada, por esquizogonia, forma esporozoitos que migram para a glândula salivar do mosquito. Quando ele picar alguém, ele passa para frente. Então, peraí, nós temos agora uma fase assexuada no ser humano, por isso que o ser humano é o hospedeiro intermediário, e a fase sexuada agora dentro do mosquito, por isso que ele é o hospedeiro definitivo. Ora, então, como é que a gente vai combater a malária? Lembrando aqui que nós temos uma fase assintomática de 15 dias e os sintomas que começam 15 dias depois incluem o acesso malárico, que é a febre periódica com intensa sudorese, né, com aquele gráfico que nós vimos,
Inchaço do fígado e do baço novamente, hepatosplenomegalia e anemia. Ora, como nós vamos evitar essa doença? Tem que combater o mosquito vetor. Mas é complicado fazer isso porque esse mosquito é silvestre, nós estamos invadindo o ambiente dele. Então, aí nós temos o problema. Temos que usar telas nas janelas, temos que dormir. Lá no região norte é muito comum o pessoal dorme em redes, usam telas sobre as redes. Tem que tentar agora usar repelente, mas muitas vezes isso não é eficiente. Tudo bem? E finalmente, vamos falar da última parasitose, que é a leishmaniose, que vem de dois protozoários do gênero Leishmania aqui no Brasil. Leishmania brasiliensis, que causa lesões na pele, leishmaniose cutânea. Leishmania donovani, que causa lesões em órgãos internos nas vísceras, leishmaniose visceral. Esse protozoário flagelado, como vocês podem ver aqui. Como é que esse protozoário chega na gente? Picada da fêmea do mosquito palha, que tem 2 gêneros agora. Cuidado! Pode ser do gênero Lutzomia, pode ser do gênero Phlebotomus. Sempre a fêmea que é hematófaga que está agora transmitindo para frente. Mais uma vez, agora é pela picada do vetor que nós teremos a transmissão. O que ele vai fazer? Ele vai causar lesões nas células do tecido conjuntivo e também lesões em glóbulos brancos. E ele vai atrapalhar a cicatrização no local, causando lesões que não fecham, que não cicatrizam. Quando o mosquito suga o sangue de alguém contaminado, adquire o protozoário. Quando ele suga o sangue de alguém sadio, a sua saliva vai passar o protozoário agora na forma de promastigota flagelada para a corrente sanguínea, para o tecido linfático. Espera aí, isso existe aonde? De novo, na biografia. Observe, isso vai ser encontrado na América Latina inteira e aqui no Brasil chama atenção em 2 regiões, Mato Grosso do Sul, na área do Pantanal, e aqui no estado de São Paulo nós temos casos cada vez mais recorrentes. Vocês veem esse traçado aqui interessante, porque vai seguindo a linha da estrada. Mas por que da estrada? Porque esse protozoário também pode ser passado para cães, e os cães doentes com lesões na pele são abandonados e vão migrando de uma cidade para outra. Quem nunca viu na estrada cão agora abandonado correndo de uma cidade para outra? Então imagina que numa cidade agora tem um mosquito, mas não tem um protozoário, e o cão doente vai de uma cidade para outra. Aí o mosquito pica o cão, adquire o protozoário e começa a passar para as pessoas. E aí? A leishmaniose visceral merece destaque, porque ela vai causar agora inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado do baço. Normalmente vai levar a pessoa à morte em meses, no máximo em poucos anos. Enquanto que a forma cutânea vai causar as chamadas pápulas, elevações da pele com secreção purulenta que não cicatriza. Então é deformante normalmente. Vocês podem ver aqui o caso da pápula na pele e aqui o inchaço que você tem do fígado e do abdômen agora nas pessoas, que acaba levando a óbito. Como é que a gente vai evitar isso? Como é que a gente vai ter a profilaxia da leishmaniose? O mosquito é silvestre. Evitar construir casa, acampamento próximo à mata, dedetizar, usar repelentes na pele, usar mosquiteiros para dormir e, infelizmente, alguns acham polêmico, mas quando você tem um cão com diagnóstico positivo, você tem que eliminar, tem que sacrificar. Para quê? Para evitar o aparecimento de casos humanos. Não passa direto do cão para a pessoa, tem que ter um mosquito. Mas é só o mosquito picar o cão e você não vai conseguir evitar isso. Acaba agora passando o protozoário para as pessoas, acaba se tornando um risco para a população em geral. Tudo bem, galerinha? Isso aqui é o geral que a gente precisava agora ver dos protozoários. Obrigado pela atenção, um abração para vocês.